Tá, pessoal, para quem não conhece, esse é o grande Adriano Mafra. Ele é CEO da Mafra Produções e eu vou estar entrevistando ele, trazendo um pouco da trajetória dele para vocês saberem. E depois a gente vai estar abordando alguns assuntos, porque hoje o objetivo é trazer uma visão como empresa, tá? E como viver verdadeiramente de edição. Hoje ele vive de edição. Então, ele está vivendo de edição. Ele tem uma empresa que fatura e ele paga várias outras pessoas que trabalham com ele e vivem também de edição. Fechou? Adriano, se apresente aí para o pessoal. O pessoal não conhecer agora Bom, um pouquinho. meu nome é Adriano Mafra, né? Inclusive é o nome da minha produtora. Eu posso falar que a minha jornada dentro da internet ela começou já faz bastante tempo. Comecei bem cedo, foi em 2014. Faz agora um pouco mais de 10 anos, mas eu comecei criando conteúdo. Como o rapaz que mostrou agora há pouco também, né, o trabalho dele, eu também comecei gravando conteúdo autoral meu, postando no YouTube, e foi ali que eu aprendi algumas coisas básicas, como funciona a plataforma, foi ali que eu aprendi a editar, na época até usava o Camtasia Studio, não sei se já usaram, conhecem esse programa, mas ele é bem antigo, e fui aprendendo aos poucos como funciona esse mercado de edição e também de trabalhar pela internet. E quando eu completei a maioridade, quando eu saí da escola e precisava começar a trabalhar, eu basicamente pensei, bom, eu já edito vídeo, por que eu não editar vídeo para outros youtubers, youtubers mais grandes, que tiveram êxito? Afinal, eu não tive, né? Por isso que eu parei com o meu canal e foi ali que eu comecei a editar vídeo para outras pessoas. E eu comecei a pensar em seguir a carreira como editor de vídeo. Da minha casa, eu comecei a editar para o Baixa Memória, na época, para alguns canais de futebol, de esporte, como o Todd. E ali eu fui começando a entender um pouco sobre. Só que isso foi lá em 2019. E lá ainda não era tão comum as pessoas trabalharem editando vídeo para YouTubers. Não era uma coisa tão comum. Só que era uma coisa já que estava começando a ter um acesso mais fácil. Porque se você tiver um computador e você puder, muitos youtubers já estavam contratando pessoas para editar, para aumentar a produtividade deles, poder gravar mais vídeos, por exemplo. E eu comecei ali, foi o meu start. E foi ali que eu fiquei até ali perto de 2022, quando eu percebi que eu precisava fazer um upgrade, que eu precisava melhorar, que eu precisava não só eu editar vídeo, mas eu também ajudar outras pessoas a entrar nesse mercado e pessoas que precisavam de oportunidades, mas não estavam conseguindo, porque não tinha um portfólio. Eu, naquela época, já tinha um bom portfólio, tinha contatos também, que é muito importante, então eu recebia muitas propostas para trabalhar com outros criadores, mas eu não tinha tempo. O tempo era uma coisa mais escassa. E foi ali que eu comecei a, como uma renda extra, terceirizar esses clientes para outros editores que eu conhecia. E se passou mais ou menos um ano quando eu vi que disso dava para extrair uma empresa, construir uma produtora. No início, focada em criadores no YouTube, principalmente dentro do mercado de gameplay, que é muito vasto, né? E no último ano, eu também comecei a fazer uma expansão. Então, eu comecei a parar de trabalhar apenas com YouTubers e comecei a trabalhar com outras empresas. Comecei a entrar em outros mercados. Comecei a trabalhar com assessorias de seguro, com advogados, contabilidades, um mercado um pouco diferente. E hoje a minha empresa ela já tem 3 anos que ela está no mercado. Ela trabalha tanto com edição de vídeo, design gráfico, pesquisa de conteúdo e também criação de roteiros tanto para YouTubers quanto para outras empresas, colaboração com outras agências também de outros mercados. Às vezes uma agência de animação ela precisa de alguma coisa que saia desse ramo e seja mais voltado, por exemplo, para uma pesquisa, para um roteiro ou até para edição em si, fazer mixagem de som. Então, às vezes, fazem colaborações comigo. Então, hoje eu trabalho em mais mercados com a minha produtora e tenho uma equipe já que chega a ter mais de 35 colaboradores. Muita gente. Agora, a pergunta que É. não quer calar: dá de viver de edição? Dá.
Acredito que muitos que estão aqui não devem me conhecer, né, mas eu mostro muito da minha vida nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. E hoje eu sou pai, eu tenho a minha empresa e eu trabalho apenas com o mercado de edição de vídeo. Minha esposa também, que ela não conhecia esse mercado, quando ela me conheceu, ela começou a conhecer e hoje ela também trabalha com isso. Ela é meu braço direito em tudo que eu faço. Então dá sim para viver de edição, mas não é do dia para a noite. Leva um tempo, né? Mas Isso leva um assim, tempo. quando tu começou, qual foi a principal barreira para ti? Porque quando você está iniciando com edição, acho que uma das coisas que a primeira barreira é captação de clientes. Por quê? Uhum, A maioria é bem comum aqui na comunidade, né? O pessoal já falou bastante, mas eu disse, cara, eu sou tímido, eu não sei como abordar o cliente. Ah, cara, eu sou muito, não sei o que falar, ou coisa do tipo. Como que foi para ti superar essas barreiras? Que é como captar clientes, como uhum, prospectar, entendeu? E eu acho que também tu pode falar um pouco da parte de precificação depois, porque também é muito importante. sim. Bom, no começo eu tive esse mesmo problema que muitos têm, de como conseguir clientes, de como chegar neles, enviar uma proposta, ou como responder eles e conseguir fechar com eles. E eu só consegui quebrar essa barreira a partir do momento que eu comecei a estudar, tanto lendo livros quanto dentro do próprio YouTube, você pode encontrar pessoas que abordam esse tema, que é vendas. Por quê? Você vai vender um serviço, você vai vender algo. Então você tem que ser bom nisso, você tem que ser bom em conversar com essa pessoa e você tem que ser bom em apresentar uma proposta, em convencer ela que o que você vai fazer para ela, o serviço que você vai prestar é melhor do que o serviço que inúmeras outras pessoas vão oferecer para ela. Porque não é só você que está oferecendo um serviço, são várias outras pessoas. E começou a mudar quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Então, eu comecei a trabalhar um pouco a minha dicção, eu comecei a trabalhar em cima da minha ortografia para poder fazer com que a minha mensagem seja mais clara e trazer uma abordagem mais formal, para assim eu poder passar mais credibilidade também. Porque o que prejudica muito quem está começando nesse mercado é a informalidade e é não saber usar as palavras para convencer que o seu serviço, o que você tem a oferecer, é melhor do que o teu concorrente está oferecendo. Também o portfólio ele é importante, ele é, só que não é só isso. Então junta tudo que você aprende sobre vendas, melhora a sua dicção, se posiciona também. O cliente ele quer saber qual é a marca ou a pessoa por trás que vai estar prestando esse serviço e você também tem que ter um portfólio que seja mais assertivo. Então, se o cliente, ele, vamos dar um exemplo, é um escritório de advocacia e você no seu portfólio só tem vídeo de Minecraft que você editou para youtuber de Minecraft. Você não vai fechar com esse cliente. Então não adianta fazer um portfólio onde você coloca lá tudo que você produziu, tudo que você já fez. Você precisa ser assertivo. Então não é só enviar o link de um portfólio e comentar, por exemplo, estou disponível. Se precisar, dá uma olhada no meu portfólio e vamos conversar. Não, você já tem que chegar fazendo uma proposta. Se é um escritório de advocacia, então procura vídeos que você produziu que são mais desse nicho, que são um pouco mais sérios, um pouco mais empresariais. Se você não tem, se você não tem muito cliente, você está buscando no mercado, o que custa você baixar um vídeo qualquer de advogado na internet e você fazer uma edição? Uma edição você mesmo, que você faz só para apresentar para aquele cliente. A sua probabilidade de fechar com ele, ela aumentou muito, muito mesmo. Só de ele não precisar ficar vendo vídeo de outro conteúdo, dele não precisar ficar procurando no seu portfólio um vídeo sobre o que ele está querendo. Você já enviou para ele esse vídeo. E junto, enviou uma mensagem, não só se oferecendo como editor e se que você está disponível, mas junto com o vídeo, envie uma proposta para ele. E fala assim, para o seu perfil, o ideal seria tantos vídeos, por tal motivo, tantos vídeos, tantos reels, por exemplo, a edição seria interessante ser uma edição seguindo essa abordagem, tal, tal, tal. Você explica um pouco sobre o que você pode entregar. É assim que você começa a convencer o cliente e começa a fechar mais clientes.
Ó, pessoal, tá aberto o chat aqui do lado, tá? Se você quiser enviar sua pergunta, escrever. E depois vai ter um momento que eu vou abrir aqui para vocês poderem também perguntar em call, tá? Então fica tranquilo, já tem até uma boa pergunta. Eu acho que já faz um pouco de gancho com isso, tá? Que foi o Uhum. John, ele mandou assim, ó. Se puder responder essa pergunta, seria de grande valor. Quais habilidades são essenciais para um editor de vídeo se tornar profissional? Quais ferramentas ele deve dominar para fazer um trabalho realmente bom? Só edição ou edição motion design também? E se fosse indicar um curso ou algo do tipo, qual seria? Onde encontrar trabalhos mais voltados para a internet ou ramo empresarial? Foi muitas perguntas, mas É, mas acho que a gente consegue responder todas elas. Assim, quais habilidades são essenciais para um editor de vídeo se tornar um profissional? Não ser só um editor de vídeo, não só isso. Ser um profissional mais completo. Como eu expliquei agora há pouco, não mostrar para o seu cliente que você só é bom editando vídeo, mas que você pode colaborar com ele em outras coisas, como muitos clientes, eles não sabem como posicionar uma luz, uma softbox, uma ring light. Muitos não sabem como comprar ferramentas, por exemplo, câmeras, qual é o melhor equipamento para comprar para fazer uma captação. Por exemplo, você não vai esperar de um advogado, vamos dar o exemplo do advogado, né, que ele vá saber fazer uma captação com qualidade, que ele vai saber posicionar uma luz direito. E o editor, ele precisa ter esses conceitos. São conceitos básicos. Mesmo que você não use no dia a dia no programa de edição, vai agregar muito valor para o seu cliente e ele vai te ver com outros olhos. Se talvez de você só editar o vídeo, entregar o link para ele, você ajudar ele a gerar bom conteúdo. Então, ajudar sobre iluminação, sobre cenário, mandar exemplos, falar como posicionar, deixar, por exemplo, a softbox em tal ângulo virada para você, para fazer uma iluminação diferente, você ajudar ele nisso, além de só ser bom numa ferramenta e só editar vídeo, vai te agregar valor. E depois a gente pode entrar nesse assunto, porque para você também se precificar melhor, não é só você ser bom com o programa, você tem que mostrar que você tem valor além do programa. certeza. E sobre ferramentas, olha, para editor de vídeo, recentemente teve uma ferramenta muito boa que ganhou espaço, que é o CapCut. Mas tem que saber para que cada ferramenta serve. Para um editor de vídeo que vai editar vídeos curtos, por exemplo, o CapCut é uma opção rápida de editor que tem muitas coisas ali pré-prontas que você pode usar para fazer vídeos institucionais mais simples, por exemplo. Mas acredito que a ferramenta mais forte do mercado hoje ainda seja a Adobe, não é? Premiere, com certeza. Isso. Premiere, tem vários outros programas como Photoshop, como Illustrator, como o After Effects, que você pode se aprofundar em outras áreas, ou você pode estudar o básico deles para poder acrescentar mais no seu trabalho dentro do Premiere. Ele é o mais comum hoje, inclusive até alguns filmes e séries usam desse programa para fazer as edições, mas você também pode ir por outros programas. Acredito que o programa não dita quem vai ser o profissional e como vai ficar o resultado final. Eu já vi muita gente entregando vídeos muito bons com CapCut e pessoas que usam Premiere, que é um programa assim que tem mais ferramentas, não entregar um vídeo tão bom, um vídeo tão bem editado. Então a ferramenta ela não é tão importante. Não é tão importante. É a forma com que você se posta diante do teu cliente e o valor que você entrega para ele. Para quem aqui, a comunidade ela é focada em criação de conteúdo, em edição de vídeo, até porque ambos estão lado a lado. E teve uma parte bem legal que tu falou que foi o seguinte: tu disse que enquanto tu editava para grandes criadores, tu aprendeu muita coisa. E depois isso Uhum. facilitou muito a tua vida. E isso é uma parada bem legal que, ó, gente, tem muitas pessoas que começam editando para outros. Os grandes YouTubers que vocês conhecem, a maioria deles começaram editando para outras pessoas. Sim. E eles vão aprendendo o conhecimento, né? E depois aplicando consigo mesmo. Então, só que aí entra o grande pulo do gato, né? Que é o seguinte, cara, enquanto você aprende com um cara que sabe fazer uma parada muito boa, um conteúdo muito legal,
tu ainda ganha com isso. Então, assim, você pode estar pensando assim, talvez tenha alguém aqui que pense, pô, mas eu quero aprender sobre produção de conteúdo. Cara, se tu quer aprender sobre produção de conteúdo, primeiro edita para outras pessoas, porque é o primeiro Com passo certeza. para tu desenvolver habilidades que vão fazer toda a diferença para ti, entende? Porque é esse contato que você vai definir muitas coisas, mas eu acho que a principal é o profissionalismo. E aí eu Uhum. queria pegar esse gancho e passar para o Adriano e perguntar, cara, no mercado de edição hoje, com a experiência que tu tem, tu acha que o mercado de edição hoje é um mercado já que está bem consolidado, que tem bons profissionais, ou ele ainda está evoluindo, ainda tem muitas pessoas que não é tão profissional? Então, dentro do mercado para criação de conteúdo na internet, como nas plataformas do Instagram, YouTube, as pessoas que trabalham nesse mercado, não se adentrando em outros mercados, como, por exemplo, mercado cinematográfico, né? Dentro desse mercado digital, eu, como dono de uma produtora e ao mesmo tempo que eu sou contratado por outras pessoas, eu preciso contratar profissionais, o que eu sinto é que existe muitos profissionais tecnicamente bons que sabem usar a ferramenta, mas que não são profissionais tão completos. E ultimamente eu venho optando por contratar não os melhores editores, não aqueles que desempenham melhor na ferramenta, mas aqueles que são os profissionais mais completos. Aqueles que sabem se comunicar bem, aqueles que respeitam prazos, entregas, aqueles que se dedicam, que correm atrás de entender um pouco mais além da ferramenta, como eu comentei antes, saber os conceitos básicos de iluminação, coisas que vão um pouco além só de editar no programa. E o que eu sinto muito é isso. Tem muita gente boa, tecnicamente, até porque a gente leva uma enxurrada de cursos. Existe muito curso de como editar bem por tal programa, de como dominar tal programa, de o que fazer, de como fazer. Mas existe pouco conteúdo que aborda um pouco além disso. E é isso que eu sinto que falta. Uma profissionalização melhor. Porque eu posso, por exemplo, reunir umas 100 pessoas dentro de um grupo, profissionais que tecnicamente são muito bons, e perguntar para eles qual que é a vantagem de você trabalhar com um contrato, por exemplo. Qual que é a segurança que um contrato te traz? E se é importante trabalhar sobre um contrato com algum criador, eles não vão saber responder. E é uma coisa que eles precisam. Então, não basta ser só bom no programa. Precisa ser um pouco além. Precisa saber se postar. E isso é uma coisa que falta muito nesse mercado. Com certeza. Ó, teve uma pergunta aqui muito interessante da Isabela, que foi quais sites você indica para conseguir primeiro emprego como editor? Indica o LinkedIn? Então, essa pergunta eu preciso fazer outra para você agora. Você quer um emprego rápido ou você quer para você ganhar dinheiro rápido ou você quer um emprego que te traga uma projeção de futuro para a carreira? Um emprego mais sólido, um emprego que tenha mais burocracia, que você aprenda com outros profissionais que fazem parte daquele projeto, por exemplo, e que você possa projetar uma carreira ali. Aí, ó, mais sólido. Aí É, respondeu. ela respondeu mais Isso. sólido é LinkedIn. Sem sombra de dúvida, é uma rede social que existem muitos profissionais que têm anos de mercado. Muitas empresas procuram lá e também os clientes que estão lá são muitas outras são lojistas, empresas, como comentei já, contabilidade, advogado. Então, eles não querem algo tão rápido, eles querem algo mais bem construído. Eles vendem alguma coisa além só do conteúdo que é feito. Então, é a melhor rede social para você começar a criar um perfil e prospectar clientes. Se você quiser ir pelo mercado mais rápido, não tem por que você não usar o Instagram. Eu havia comentado antes, inclusive, com o Dylan, que é a maior rede social do mundo hoje. Todo mundo usa o Instagram. Todo mundo está lá. Todas as empresas estão lá. Por que você não produz conteúdo lá, mostra o seu trabalho lá? Então lá é uma fonte de trabalho mais rápido.
Só que não é uma fonte de trabalho sólido, de trabalho consistente. Você, por exemplo, de 10 clientes que você vai fechar, um vai ser consistente. Um vai ser um cliente que vai te agregar valor, que vai te ensinar algo. Como ele comentou antes, você trabalhar com criadores para você aprender como criar conteúdo para depois você aplicar para você mesmo. Isso eu vejo que no Instagram não tem tanto. As pessoas estão lá para contratar um profissional para fazer uma edição rápida, entregar, ser pago e fim. Já no LinkedIn, o caminho é outro. Só que lá também tem um problema. Você vai estar concorrendo contra pessoas muito grandes, contra profissionais que têm muito tempo de mercado, mais portfólio e mais a agregar, tá? Mas é o melhor lugar para você procurar uma carreira mais sólida. Eu tenho até mesmo uma segunda dica em cima disso. Uma opção que muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas que faz toda a diferença, é o local. Por exemplo, na tua cidade, provavelmente você deve conhecer muitos criadores de conteúdo, influenciadores bem-sucedidos nessa área. Eu sou do Acre. Lá tem pelo menos uns 20. Então, se no Uhum. Acre tem, eu sou do Acre, mas moro em Florianópolis agora, mas se lá tem, na tua cidade deve ter. E provavelmente tu deve conhecer alguém que dá acesso a essas pessoas. Então, tu construir um portfólio que seja direcionado para as pessoas que tu quer alcançar no local, entendeu? Na região que tu Uhum. tá, pode te trazer clientes consistentes, porque ó, tem muita empresa que eles têm um capital, eles querem investir em melhorar o conteúdo deles, só que eles não conhecem quem vai contratar, porque tem muitas empresas que, tipo, até ela chegar em uma boa agência, ela passa por muitas pessoas ruins, entende? E aí Sim. ela fica com muitos traumas e tal. E se você chega oferecendo um trabalho de qualidade, entregando resultados, vai sim ter uma boa oportunidade para você começar a fazer esses trabalhos. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo é: pega as pessoas que você admira, que você acompanha de conteúdo e tenta alcançar elas. No caso, Uhum. eu era muito fã, eu sou muito fã do PH, principalmente agora que depois eu conheci ele, né? E quando ele Uhum. abriu a comunidade dele, eu entrei. Em uma semana eu já estava editando para ele, só que depois eu disse: Não, PH, eu não quero editar para tu, não, mano. Eu quero desenvolver um projeto. Eu quero que a gente seja sócio em algum momento. Mas foi escolha minha. Se eu quisesse trabalhar com ele, eu conseguiria trabalhar com ele. Então, tu pode fazer isso, tu pode tentar prospectar essas pessoas. Eu tenho certeza que tu deve acompanhar criadores que já têm uma certa estrutura para poder pagar um valor justo, né, pelo trabalho que tu Uhum. entrega. E o principal, tu vai estar aprendendo com alguém que tu admira e que tu quer produzir um conteúdo parecido. Então, tu vai descobrir os segredos que as outras pessoas não sabem. O que ele faz que torna o conteúdo dele bem sucedido. E aí entra uma parada bem interessante que é, o Adriano, a gente trocou a ideia antes, né? E Uhum. ele falou que, cara, o mercado do YouTube acaba que muitas vezes ele é sucateado. Mas ele trouxe uma visão muito boa do porquê muitas vezes o mercado do YouTube não pagar tão bem. E aí eu queria que ele trouxesse aqui para o pessoal o porquê muitas vezes criadores de conteúdos que estão dentro do YouTube não pagam tão bem e as razões que levam a isso. É. Isso entra um pouco naquilo que eu comentei antes de não ser só bom na ferramenta, de ir um pouco além da ferramenta. E esse um pouco além também é você entender o seu cliente, o cliente que você quer prospectar, onde ele trabalha, qual é a plataforma que ele usa, o que ele posta e qual é o porquê que ele posta. Ele posta para conseguir apenas visualizações ou para vender um produto externo, para ter um CTA naquele vídeo com um produto externo. Porque muitos dos criadores no YouTube, agora falando de um mercado que é bem acessível dentro do YouTube, que é o de gameplays, eles não têm muito amparo de outras empresas que instruem eles a venderem produtos sobre a marca deles para ter uma renda fora do AdSense.
Sendo que o AdSense aqui no Brasil, ele é muito ruim. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de conteúdo dentro do YouTube. Só que tem um AdSense que chega a ser 9 vezes inferior ao que é, por exemplo, no Japão. E é importante você entender isso. Por quê? Porque aqui um criador tem que fazer muitas visualizações para conseguir, às vezes, centavos. Então, como que ele vai pagar bem um profissional, sendo que ele precisa competir dentro de um ambiente onde a demanda, a quantidade, ela às vezes é mais importante que a qualidade. A plataforma ela exige que você seja constante, que você poste quase que todo dia, para que ela te recomende e para que você se torne relevante. Só que o AdSense, o que ele ganha por visualização apenas, é muito baixo. E a gente também está dentro de um país onde o custo de vida está aumentando. Custo de vida tanto do profissional que faz serviço quanto do cliente. Ele precisa pagar as próprias contas, precisa se alimentar, por exemplo, e tudo vem aumentando. Só que o AdSense não. Então não sobra muito capital para eles pagarem pelos profissionais. Eu não estou defendendo os YouTubers, mas eu estou trazendo uma abordagem que eu vejo que falta muito para alguns profissionais entenderem, que eu vejo muito profissional frustrado trabalhando com YouTubers de gameplay, falando dos baixos valores e vendo outros mercados onde o que ele pode fazer vale 5 vezes mais, ele consegue 5 vezes mais o valor. Mas não é só culpa dos criadores que não querem pagar. Em alguns casos, sim. Tem alguns criadores que gostam de não pagar muito bem, mas na sua grande maioria, eles realmente não têm condição de pagar um valor muito bom. Eles realmente não têm, porque eles dependem só de AdSense, que é baixo aqui no Brasil, e eles, além de pagar o profissional, eles têm o custo para se manter e ainda eles têm também uma coisa que é imposto. E aqui no Brasil, o imposto ele é muito alto, o imposto ele é abusivo, tanto para empreendedores quanto para funcionários. Todo mundo dentro desse país paga imposto, por exemplo, em algumas coisas por adquirir e depois por ter. Paga imposto por comprar e por manter. E isso é só no Brasil. Então tem muitos fatores que fazem com que os YouTubers de gameplay não tenham condição de uma alta remuneração. Sim. E uma coisa também muito importante dentro do mercado de edição, para você conseguir um valor que seja suficiente para você se manter e você conseguir viver disso, leva tempo. E uma coisa que você precisa ter é processos de organização, porque eles vão fazer com que você melhore a sua clientela, você receba proporcional ao trabalho que você tem, entende? Porque o que que acontece? Muitas vezes a galera pega um trabalho, o cara tá pagando R$ 50. Isso a gente vê bastante no Uhum. Twitter, no Twitter, né? Que agora é com X lá. É. Cara oferecendo R$ 50 num vídeo de gameplay de 15 minutos, super bem editado, com vários efeitos. Cara, você vai passar no mínimo 3 dias para editar aquilo. R$ 50 vale 3 dias de trabalho para você? É Não, melhor, é R$ 50 não melhor, vale. é melhor ser um servente de pedreiro. Você vai ganhar É. 90 por dia, entendeu? Uhum. Aliás, ó, Assim, faculdade de, pode ó, falar. pedreiro daqui uns dias vai estar ganhando. Tá ganhando já, a verdade. Tá ganhando R$ 10.000, tá? Porque ninguém quer mais ser pedreiro, aí o mercado tá bom, entendeu? É. Assim, não vale, esses valores eles não valem hoje porque você tem que botar na balança 3 dias para ganhar R$ 50 por um vídeo. Vai pagar a minha comida, vai pagar meus equipamentos, vai pagar os cursos que eu fiz para chegar lá? Não vão. Então, o que é o certo? O ideal a se fazer na situação, você não aceitar, a não ser que você realmente esteja passando por uma necessidade e você precise de qualquer coisa. Porque vai de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas aceitam porque elas não têm nada, elas precisam de algo para poder pagar as contas. Mas se você não está nessa situação, recusa esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eu falei que os YouTubers, na sua maioria, YouTubers brasileiros, não têm condições de pagar um valor muito, muito alto. Mas eles têm condição de fazer uma coisa, não exigir tanto. E aí não existe desculpa para eles, que tem muito criador que exige muito por pouco e poderia ter bom senso de não tenho condições de pagar mais, vou exigir menos para que
talvez de você levar 3 dias, você levasse 1 dia para fazer aquele vídeo de 50. Ainda assim é baixo, mas já é uma melhoria bem significativa, porque talvez você levar 3 dias no vídeo, você consegue fazer 3 vídeos em 3 dias. Então isso já daria no final R$ 150, por exemplo. Mas o ideal é você conversar com o cliente, ver se tem a possibilidade de aumentar esse valor ou reduzir. E se não tiver essa possibilidade nem de aumentar nem de reduzir, você não aceitar. Porque se você não aceita, se todo mundo que trabalha com edição não aceitar esses valores baixos, o que vai acontecer com o mercado? O valor vai subir. Porque eles precisam dos profissionais. E os profissionais não estão aceitando valores baixos, o valor geral sobe. E aí a gente consegue começar a enquadrar valores e remunerações melhores. E aqueles que, infelizmente, não conseguem pagar por um profissional para editar o vídeo, vão ter que editar por conta própria. E faz parte do mercado. Eu mesmo, quando comecei a Mafra, não tinha capital para pagar editores para trabalharem fazendo vídeos para o meu portfólio, por exemplo. Eu mesmo fiz. Até eu ter capital suficiente, crescer o meu projeto para contratar alguém. Sim. Isso faz bastante diferença. E assim, uma coisa, eu acho que o grande resumo disso é que basicamente você ser editor e viver de edição gira muito mais em torno de você ser um bom profissional. E um bom profissional não é só aquele que sabe várias técnicas, porque a gente vem da geração YouTube. A geração Uhum. YouTube é que cresceu assistindo tutorial, tutorial de como fazer tal coisa com ferramenta. Você aprende a ferramenta, mas o que vai te dar segurança financeira, o que vai te dar uma boa remuneração são os pormenores que você aprende sendo um bom profissional. O atendimento que você entrega às pessoas, a forma como você conduz, você ter profissionalismo, você entregar em prazo certo. Isso são coisas que vão deixar você ainda mais valoroso. E com o tempo, oportunidades melhores acontecem. Porque quando você é um bom profissional, é o boca a boca. Pô, trabalhei com fulano de tal, muito bom. Ah, tô precisando disso aqui. Beleza, ele vai te indicar. Então, essa construção do seu eu profissional faz muita diferença. E o principal é criação de conteúdo, gente. Já falei, quem é daqui da comunidade já há mais tempo já deve ter falado que eu disse. Criação de conteúdo em 3 anos vai ser obrigatório. Nas escolas vai ser matéria, eu tenho certeza. Por quê? Basicamente, assim como nos anos 2000, que você tinha que aprender informática, né? Porque todas as empresas estavam exigindo, a própria escola estava exigindo. Criação de Uhum. conteúdo vai ser uma dessas coisas. E quem aprende a edição está 3 passos à frente, porque ele sabe como fazer um bom conteúdo. Ele sabe como pegar um conteúdo que é ruim e deixar bom. Quantas vezes você já pegou, né, Adriano? Já deve ter acontecido bastante vezes. Chegar um conteúdo e dizer, cara, isso aqui tá uma bomba, pelo amor de Deus. E aí, depois de tu Sim, editar, ficou bom o material. Então, sim. você aprende a dar valor àquilo que você está fazendo, mas o principal, a criar valor, que eu acho que é a parte mais importante. Então, agora, gente, acabou aqui a minha listinha de perguntas que eu tinha combinado com o Adriano e eu quero abrir para vocês aqui. Vocês podem perguntar, tá? Diretamente para ele aqui. Liga o microfone de vocês e pode fazer a pergunta que vocês quiserem. A gente vai tirar 10 minutinhos aqui para ele responder as perguntas de vocês. E aí agora é com vocês. Aproveita. Pô, o cara aqui, o cara é fera. Hoje ele já, ó, se ele atende, se hoje ele tem 35 editores, mais de 300 mil ele tá faturando no ano. Isso aí eu tenho certeza. Isso aí eu Com tenho certeza. certeza. Então, aproveita essa oportunidade. Eu trouxe ele aqui para você. Agora é com vocês. Fica à vontade aí, gente, para perguntar o que vocês quiserem pro Adriano. Tá bem. Adriano, com quanto Oi. você iniciou a sua empresa? Tipo, quanto dinheiro você acha que é bom iniciar uma empresa?
Quanto que eu faturo com ela? Essa é a sua pergunta? Não, 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 quanto, quanto quanto você tu. iniciou a empresa? Quanto você tinha para iniciar ela? Investimento para iniciar a empresa? Ah, isso é uma coisa muito interessante. Você perguntou quanto que eu investi para começar a minha empresa. Dinheiro, né? É, Zero. E Ah, assim, não. tem muitas pessoas que quando eu falo isso duvidam, mas zero. Por quê? Porque eu já tinha equipamentos. Eu já tinha um computador que já estava quitado, eu não precisei comprar para aquilo. Eu usei o que eu já tinha. E eu criei a própria logo. A logo da minha empresa, a marca, a Mafra, eu criei, eu não contratei um designer. Eu abri as redes sociais, eu peguei trabalhos que eu fiz no passado, ou eu comecei a fazer eu mesmo alguns trabalhos por conta própria, ou seja, reeditar um vídeo na internet, por exemplo. Hoje, na minha época não tinha isso quando eu comecei, mas hoje tem os podcasts. Você tem muito material cru para você poder trabalhar em cima e mostrar o que você sabe, por exemplo. E eu comecei a fazer tudo sozinho. Demorou, foi difícil, mas eu comecei. E aí começou a entrar os primeiros clientes. Quando eu comecei a ganhar os primeiros retornos, eu comecei a fazer uma bola de neve, aonde no começo tudo que entrava, eu reinvestia de volta. Entrava, eu reinvestia, entrava, eu reinvestia. Mas o que eu gastei de fato para iniciar a minha empresa não foi nada. Eu não tirei dinheiro do meu bolso para começar ela. Tu reinvestia em quê? Eu reinvestia de volta em contratar profissionais para fazer algumas coisas, eu investia de volta em infraestrutura, por exemplo, o dinheiro que os primeiros clientes giravam para mim foi o dinheiro que eu usei para comprar o número, o outro número para ter um número empresarial. Foi o que eu comecei a usar para assinar algumas coisas como os verificados nas redes sociais, alguns sites que me ajudavam, que me ajudavam os profissionais a entregar melhores trabalhos, mas de fato, quando eu startei ela, eu não investi meu dinheiro, eu investi meu tempo. Muitas pessoas falam que tempo é dinheiro. É também. E eu tinha muito tempo livre. Eu investi o meu tempo e não meu dinheiro. Quantos anos tu tem? Só para o pessoal saber. Tenho 24 anos. Eu sou mais velho do que a gente. É um absurdo. Meu Deus do céu. Eu sou um ancião aqui, velho. Pelo amor de Deus. Cara, tudo novo. Ai, ai. Ô, Mas, tipo, Adriano, vai tem uma perguntar. dúvida aqui de te perguntar. E qual forma que você acha que a gente pode desenvolver aí esse feeling de edição? Porque uma coisa é a pessoa saber editar, que nem você falou, saber as técnicas de edição. Mas esse feeling para saber fazer um bom conteúdo, como que você acha que pode desenvolver isso? Networking. Contatos, pessoas. Não existe melhor recurso no mundo do que as pessoas. O feeling você só desenvolve quando você conversa com outras pessoas, quando você constrói uma rede de contatos. Eu mesmo tenho muitos contatos e eu converso muito com eles. Eu uso muito do tempo do meu dia para conversar com as pessoas e entender o que que elas estão fazendo, por que que elas estão fazendo, qual é o motivo de alguma pessoa fazer tal coisa para a empresa dela. E aí eu começo a entender o que eu preciso fazer também. Então, quanto mais contatos, quanto mais amizades profissionais você fazer, seja com profissionais ou com clientes, porque profissionais também aprendem de outros lugares e podem trazer conhecimento para você. E os clientes você pode aprender observando como que eles trabalham, já que você está, por exemplo, precisando de um serviço para um cliente, por um youtuber, vamos dizer, que é um caminho mais rápido, mais acessível para você começar a editar e ganhar dinheiro mais rápido. Você vai aprender vendo ele como que cuida de um canal, como que cria conteúdo, aonde ele tira inspiração. E se você não está conseguindo perceber isso sozinho, o que custa perguntar para ele? Acho muito difícil que ele vai recusar de explicar ou conversar um pouco sobre isso com você. Claro, se ele tiver uma receita de muito sucesso, ele não vai entregar isso para você de mão beijada. Mas com certeza, se você saber puxar assunto com aquele cliente, ele vai te trazer muita informação, muito conhecimento que você não tem, e aí você vai começando a ter um feeling melhor. Sim. E aí entra o fator humano, tá? Que eu sempre Uhum. falo para vocês, cara, conversa com as pessoas, tenta ajudar elas, entende? Porque todo conhecimento que você tem, muitas vezes a gente tem conhecimento que a gente acha que é inútil, mas faz a diferença na vida de outra pessoa. Nenhum conhecimento é inútil. Então, às vezes, tu tem um conhecimento que agrega para aquela pessoa e ela
dá de volta para você um conhecimento que agrega para você, é uma troca. Só que isso é tão natural porque, cara, à medida que ela se sente mais à vontade, mais o ouro ela compartilha, entende? Uhum, Então, é muito sobre a criação. Network não é só sobre interesse. Network é sobre humanidade. É a humanidade de conversar com as pessoas, de tentar ajudar as pessoas, de dar soluções para elas, entende? Às vezes o que vai te aproximar dessa pessoa é justamente isso. É, e quando você faz isso de uma maneira natural, cara, você está dois, três passos à frente, porque a tua credibilidade é muito importante, mas a tua índole, o teu caráter é muito mais. Porque é isso que o pessoal vai dizer, pô, não, o cara você se torna amigo daquela pessoa, e quando você se torna amigo daquela pessoa, aquilo que ela tem de bom, ela vai compartilhando aos poucos com você, e você vai evoluindo junto com ela. E você se torna parte da jornada. Isso é uma parada bem legal. Se você quer evoluir, você tem que se tornar parte da jornada dos outros. Porque é muito difícil você fazer uma viagem no barco sozinho. Porque uma hora tu cansa e tu vai ter que parar. Mas se tu tiver mais pessoas dentro do teu barco, remando na mesma direção, vocês vão muito mais longe. Vocês conseguem revezar. Vocês conseguem, sabe, ter muito mais resultado. Então, traga pessoas para dentro do seu barco. Pense que o network, ele é um barco. Então, cada pessoa que entra vai remar junto contigo. Às vezes, você vai entrar no barco e às vezes os outros vão entrar no seu barco. Então, pensa dessa maneira que fica muito mais legal, entendeu? Agora, bora, tem aí mais, ó, 8 minutinhos, tá? De perguntas aí para você. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Tá contratando, Adriano? Não liga não, Dailon, só pela pergunta só. Vai estar ah, contratando? sim. Como que No funciona momento, para chegar até você no caso de contrato, assim, eu tô falando? uhum. No momento eu não estou contratando, porque é uma equipe bem grande que eu já tenho e eles dão conta do trabalho que hoje tem dentro da empresa. Mas recentemente foi criado inclusive um canal no WhatsApp, aqueles canais que agora foi uma atualização recente dele, aonde vai ser começado a postar lá sempre que tiver vagas, sempre que for feita alguma postagem de algum conteúdo, algo assim vai ser postado lá. E pelo próprio Twitter da Mafra, você consegue acessar esse canal que tem um post recente lá com o link para esse canal. E As quando comunidades, tiver você diz, né? vagas, e é um canal nas comunidades, Ah, isso, sim. isso. Como que. E daí eu posto lá a vaga, e aí você vai se candidatar a ela, né? Posso falar que acredito que esse mês eu já devo abrir uma outra vaga. Por quê? Porque está começando a ter um número alto de demanda e os profissionais que eu tenho, eles estão começando a ter a agenda deles cheias. Então, para você saber quando tem essa vaga, é só você seguir as redes sociais da Mafra. Principalmente você seguir o Twitter, hoje X, né? E também está dentro desse canal que já foi disponibilizado justamente para isso. Sobre contratação, eu sempre estou fazendo contratações. Só que elas não são semanais, não são mensais, elas são de acordo com a necessidade que a empresa tem. É que eu achei interessante que você disse que contrata roteirista também, né? Uhum. E aqui na comunidade Contrato. tem umas pessoas que se destacam bastante, né, Dailon? Com roteiro. Aliás, ó, Carlos é teu momento de brilhar. Melhor roteirista da comunidade aqui. O cara é bom. Aliás, ó, o Luiz tá aí, ó. Luiz, salve É. Luiz. Obrigado. Ó, que vocês não sabem, tá? Mas o Luiz que fez a ponte pro Adriano tá aqui. Aliás, muito obrigado, porque o cara é genial. Tá sendo muito Isso. legal. Tá sendo muito legal esse contato que a gente tá tendo. A parada do networking já aí funcionando, né, velho? Exatamente, pô. Bom, Ó, começou com o um Luiz. Aí, ó. exemplo. Um exemplo. Um exemplo acontecendo na Exatamente. prática. É muito bom, muito bom. Cara, Adriano, última, acho que, pessoal, tem mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Tem mais algum aí? Hum, Alô, alô, alô. Fala, Alô? Thomas. Então, eu faço vídeo curto pro TikTok, pros Reels. Aí o que me pega é tipo assim. É que, tipo assim, eu uso pra engajar meus vídeos, engajamento de hate, tá ligado?
Mas, tipo, eu queria me aprofundar nesse quesito de gancho, assim, pra galera ficar puta, comentar, entre outras coisas, entendeu? Uhum. Porque eu penso assim, eu não quero ser editor, né? Mas eu quero, no É um final de produtor? tudo, entregar um produto, né? Que eu gosto é de ser roteiro. Eu gosto de criar o roteiro, né? Aí, tipo assim, aí Sim. eu tô pensando nisso. Que dica que você tem aí pra me dar? Não sei se entendeu bem minha pergunta, não sei nem se foi uma pergunta bem estruturada. Acho muito legal o sotaque mineiro dele, pô. É, Faz, pô. você está perguntando mais sobre, só para ver se eu entendi a pergunta, sobre como colocar ou quais tipos de CTAs, por exemplo, usar nesse vídeo para gerar mais engajamento? Isso mesmo. Aí depende muito, muito, que é o que eu falo para os clientes que eu tenho na minha empresa. Depende muito do teu conteúdo. O CTA, ele é muito amplo e você tem que fazer ele de forma natural no teu vídeo para forçar quem está assistindo a interagir. Tem que ser algo natural. Se a pessoa, isso é o mais importante. Se a pessoa ela perceber que você fez aquele vídeo exclusivamente para fazer ela tomar uma ação, que é o CTA, né, o Call to Action, ela não vai. Tem que ser natural. Então, para você poder gerar as pessoas comentando no teu vídeo, por exemplo, gera uma polêmicazinha natural ou usa polêmicas, como você comentou nesse exemplo, que acontecem no dia a dia, na internet. Só que tem que ser natural, porque se percebe que aquele vídeo ele não traz um conteúdo, seja para divertir ou para agregar alguma coisa, ele é feito só para isso, só para gerar comentário ou só para a pessoa clicar no link de um produto que você está vendendo, não vai dar certo. Ó, e uma Entendi. dica bônus é, toda vez quando tu for pensar no gancho, se pergunta o seguinte, se dá de responder com sim ou não. Se tu perguntou uma coisa e consegue responder com sim ou não, esse gancho não é bom. Então, tipo, por exemplo, você gosta de comer? Sim, não, isso não é um bom gancho. Aí eu coloco lá, você sabia que o macarrão que você come pode lhe matar hoje? Aí a pessoa já vai ficar, não sabia não, por que ele mata? Ela vai ser condicionada a ter a curiosidade de perguntar, por que ele mata? Entendeu? Ele não vai responder só não, entendeu? Ela vai querer saber por quê. Então, toda vez, quando tu quiser fazer um bom gancho, pensa, se for algo que dá de responder com sim ou não, não é um bom gancho, entende? Essa é uma Agora, boa dica. Entendi. então, é uma dica que eu sempre passo, que é bem legal. O Carlos Carlos, perguntou, é, como é que faz para, qual a estratégia para você captar clientes gringos? Gringos, Yes. então, por exemplo, clientes gringos dentro do YouTube, que fazem vídeos para YouTube, você tem que primeiro analisar qual é a rede social que eles mais usam. Qual que eles mais usam? Eu vejo muitas pessoas usando o Twitter e eu mesmo estou usando prospecção por lá, porque americano usa muito o Twitter, muito mais que o brasileiro. Então você começa a produzir conteúdo ou postar portfólio lá. Que lá vai ter bastante opção, bastante gringos entrando em contato com você. Diferente de você usar, por exemplo, o LinkedIn. LinkedIn não é um bom lugar para isso. É mais as redes sociais que eles usam bastante, é o Twitter. e uma dica bônus, Threads, tá? O Threads está se destacando bastante, justamente por ter um Sim. algoritmo muito otimizado. Então, quando você pesquisa vagas ou coisas do tipo, ele vai te entregar muito, muito post, muitas oportunidades na tua timeline. Então, para você que quer, hoje o Threads ele está sendo uma ótima porta de entrada, principalmente para edição, tá? Eu já vi boas oportunidades no Threads, melhores até mesmo do que no Twitter. Então eu sempre recomendo para vocês isso. E Só acho, um adendo, se puder. claro, O Luiz ele é meu sócio dentro da Mafra Productions, que é a expansão que a gente está fazendo justamente para esse mercado. Sair um pouco do cenário nacional e ir para o cenário internacional. E ele comentou sobre o YouTube Jobs, que de fato é muito, muito bom para gringos. O YouTube Jobs é usado muito por eles pela facilidade e por como é o algoritmo dele. Então também é uma ótima opção. Obrigado, Luiz. Eu tinha esquecido completamente, tá?
Ó, o Luiz disse que ia dar outra aula, hein? E eu vou trazer ele para dar uma É, aula justamente É, como é só o marcar aí atendimento pra para gente. gringo. Que o Adriano também estava falando, cara, atendimento para gringo não é fácil, não. Não É, é, não é doideira. essa belezinha que o pessoal diz, paga mais, paga, mas é não vai, trabalhoso, tem muitos percalços. Então, não a vai gente nessa vai de trazer só porque um é conteúdo em dólar vai ser breve, né? bom. Eu não estou te escutando agora, não sei por quê. Eu Eu não estou escutando vocês. Eu Sua tô voz Deixa eu fica um ver aqui o pouquinho que baixa. É o aconteceu. fone do Dailan, é padrão, padrão, tá Será ligado? que estou no Ah, fone aqui? mas conseguindo me ouvir? Entendi. Voltou. Foi É, se até headset tu aqui. quiser comentar um pouco, Luiz, sobre o YouTube Jobs, já que fez essa pergunta sobre captar clientes gringos, eu acho que você é a melhor pessoa que pode falar. Até por isso que eu fiz uma sociedade com você para expandir a minha empresa, porque você tem muita experiência dentro desse mercado. Cara, o YouTube Jobs, ele é muito bom porque é literalmente um site que ele é focado para o YouTube. Então você pode, ele tem como aplicar as vagas para produtor, roteirista, editor, thumb maker, tudo que você tem no YouTube de trabalho, até manager de canal. Então, tudo que você tem no YouTube para um canal de YouTube que exerce uma profissão, você vai ter lá para você aplicar. É, então você cria o seu perfil, você coloca o seu portfólio, canais que você trabalhou, e tem um mecanismo muito legal que é o de verificação de clientes. Você manda o link para o seu cliente e ele verifica, deixa uma mensagenzinha lá, de pô, trabalhei com ele, foi legal, foi isso, aquilo, foi muito bom. E te dá um verificado, se eu não me engano, 5 níveis de verificados, que acho que é de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões e 100 milhões. Se eu não me engano, são 4 níveis de verificado que você tem. E isso dá um boost no seu perfil. Porque, pô, você vê que o cara trabalha com Felipe Neto, ele já tem. Você vê que ele tem uma experiência melhor do que um cara que trabalhou com um canal de 300 mil inscritos, geralmente, entendeu? Então ele é uma ferramenta Agora. muito boa para você que quer começar aí na gringa. Mas também, como o Adriano falou, o Twitter, eu acho que é o mais facilzinho, assim, pela galera usar mais lá. Eu não Mas sou se muito de você é muito legal. cobrar, não, tá? Não sou muito de cobrar, mas você disse que se precisasse de outra aula, você daria, então. Oxe, com certeza, mano. Eu Só a gente lembro, hein? marcar Também eu aí. lembro, hein? Eu Na acho próxima eu Só a lembro, hein? gente marcar que a gente vem aqui fazer com vocês, pô. Fechou, Sempre então. libera demais falar aqui com Ô, vocês. Isa, vou precisar sair daqui. Obrigado, Adriano Dailan. Tamo junto. Obrigado, Isa, por ter Eu que participado agradeço. aí, tá? Cara, última pergunta já pra gente encerrar e depois a gente vai tirar uma fotinha, né? Pra postar no Instagram, É, marcar, Eu queria né? uma perguntinha, mas vai Pode fugir um pouquinho do perguntar. que vocês estão falando. Pergunta aí. Eu já criei muito conteúdo, só que hoje em dia eu não tô gostando mais de ser a pessoa que tá na frente das câmeras gravando, né? E eu sempre tive muita facilidade de criar estilos de conteúdo, ingressar no mundo gamer, trends que tá atualmente na vida real. Eu sempre tive muita facilidade. Eu não sei que caminho seguir para tá saindo um pouco de eu criar conteúdo e mais ajudar os outros a implementar isso. Não sei se deu para entender a pergunta, se vocês saberiam uma direção, né? Vem Do pra que edição. estudar. seria dentro da edição? Ajudar as outras pessoas nisso, você fala? Tudo. Tudo? É porque é muito amplo, né? Tipo, tudo é. É Assim, isso que eu ia falar. É difícil responder porque é ampla essa tua pergunta. Eu tenho que entender eu, um pouco mais sobre você, o conteúdo que você faz, eu o já que fui você Queria quer. influenciadora direcionar de alguém, ou jogos. Finha? Tipo, faz Eu assim que tenho vai dar mais bom. facilidade de mostrar um caminho, porque eu não quero mais estar na frente de ser a pessoa que vai gravar aquele conteúdo. Mas sim passar a ideia para a pessoa que gosta de estar mais. Eu não tenho mais vontade de estar na frente das câmeras, como eu gostava antes. É tipo um social media de Entende? Ó, essas coisas, Entendi. eu acho. pensa o seguinte, tipo. Desculpa, eu até interrompi o Adriano, mas pensa o seguinte: se tu sabe como produzir o conteúdo, tu sabe como roteirizar, tu sabe como fazer um conteúdo que engaja. Só que tem muita gente que não sabe e tu pode ensinar para elas. Talvez seja esse o caminho, entende? Tu já deu uma aula aqui de ensinando como fazer live no TikTok. E isso é um Aham. conhecimento que tu pode estar ensinando para as pessoas. Tu não precisa necessariamente criar um conteúdo.
Tu pode Isso. criar um local, uma comunidade onde as pessoas que querem aprender isso vão para lá e tu ensina. E tu pode até mesmo monetizar isso, entende? Dentro Porque... disso que. Vai falar, vai Pode falar. continuar. Pode continuar. Não, eu já tinha Ah, terminado. dentro disso que você falou, o que daria para você fazer, já que você não quer mais estar na frente das câmeras? Você pode fazer isso que ele comentou, de você ensinar outras pessoas, então você pode criar uma comunidade, como inclusive essa daqui, ou você também pode vender um serviço. Você tem conhecimento, outras pessoas não. Então você pode vender assessoria, mentoria, você pode, por exemplo, se você quiser construir uma empresa em cima disso. Só você estruturar um negócio para isso, aonde você vende o seu conhecimento para as pessoas que querem esse conhecimento, que não têm esse conhecimento. Conseguiu entender? Sim. Ó, Não, Esse é o o caminho que você Luiz, pode abordar. o Luiz até respondeu aqui, ó. Tem um caminho interessante que é o de diretor. A gente vê canais como aqueles caras, Canal Foco, Desimpedidos, etc. Eles não têm figuras principais, que é bem Ah, é legal. verdade, eu já vi, eu acho bem bacana também. Ó, É que hoje em dia eu assisto bastante conteúdo, eu vejo, e eu sou voltada à área de jogos, né? Eu dei uma aposentada já faz quase um ano aí. Não, acho que não chega a um ano, 6 meses. Eu não tô produzindo conteúdo de jogos mais. Mas eu sempre tive muita facilidade de implementar coisas, trends reais, dentro dos jogos que eu fazia conteúdo. Eu acho isso bem diferente. é. Porque hoje em dia o pessoal só está produzindo mais voltado ao jogo, mas tem tanta coisa real que dá para pôr dentro do jogo que você está levando para a pessoa. Então, eu acho isso um caminho bem diferente que eu queria me aprimorar mais, mas eu sempre fico muito perdida em que estudar mais, aprofundar mais. Uhum. Vamos para a última pergunta agora. Adriano, a pergunta que eu acho que boa parte que está interessado é: pô, Adriano, eu quero trabalhar contigo em algum momento, mas quando tu vai olhar o perfil da pessoa, o que que tu priorizas? Quando tu abre o perfil dela lá para analisar, o que que tu quer que tenha lá no perfil dela? Tipo, da rede social ou daquela que ela te enviou para contato? Então, várias coisas. A principal delas, inclusive em qualquer rede social, vai ser a primeira coisa de um perfil, a foto. Tem que ter uma foto. Uma foto da Nada de pessoa. foto de anime, nada de foto de Por anime. favor, Eu por sou favor, foto. contra. Eu também sou. Agora, se você quer construir uma marca, você pode, por exemplo, eu tenho a Mafra. Eu não uso a minha foto na Mafra, ela é uma marca. Só que aí eu estruturei uma logo e eu deixei bem claro que não é só uma pessoa, é uma marca, é uma empresa. Agora, se você quer se vender como uma pessoa, como um prestador, por exemplo, de serviço, usa foto sua, mostre o seu rosto. As pessoas elas querem saber com quem elas estão trabalhando. Elas com todo assim, elas não estão nem aí para beleza. Elas só querem saber com quem elas estão trabalhando. Então, não posta foto com a mão no rosto, foto em preto e branco, foto com cor, foto que a pessoa consiga ver quem está por trás disso. É a principal coisa. Eu descarto muita gente por usar foto de anime. De fato, eu descarto. Porque qual é a credibilidade que aquela pessoa está me passando no perfil dela? Nenhuma. Nenhuma credibilidade. Depois, o que eu olho é com quem ela já trabalhou. Isso é muito importante. E se ela não tem com quem ela trabalhou ali mostrando no perfil, ou ela não tem pessoas que são muito relevantes, eu olho o que ela pode entregar para mim, o que ela tem no perfil dela de trabalho. Eu não tô lá para ver a vida da pessoa. Então, se eu vou contratar alguém, eu não tô lá para ver treta de Twitter. Eu não tô lá para ver opinião sobre jogo de futebol. Eu tô lá para ver trabalho. Então, se você quer vender um serviço e você é a imagem que está sendo vendida, o seu perfil também tem que, de forma rápida e de forma assertiva, mostrar o trabalho que você pode entregar. E também evita no seu perfil ficar toda hora tretando. Eu já descartei editor bom porque eu entrei no perfil dele e toda treta que ele via, ele estava envolvido. Eu descartava essa pessoa. Isso aí é bem importante, muito importante, tá? Muito. Principalmente quem usa o Twitter. Então, fica aí que se avisa. Adriano, cara, muito obrigado por ter separado esse tempo para estar
estar aqui trocando essa ideia com o pessoal. E eu acredito que deu de extrair muito conhecimento legal aqui, uma visão diferente de um nicho que cada vez mais cresce, que é o nicho de edição de vídeo. É um dos mercados do futuro, porque inteligência artificial daqui a uns tempos vai editar vídeo. Não vai, cara. Não vai. Inteligência artificial em vídeo, ela vai ser ferramenta. Ela não vai ser quem vai fazer o vídeo. Por quê? É o que a gente falou mais cedo. Você pegar um vídeo ruim e conseguir transformar aquilo em algo bom, isso é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Mas ela vai te ajudar nos processos para tornar aquilo bom. Então, ela é ferramenta. Então, uma das profissões do futuro que você ainda tem um certo grau de garantia daqui 10, 15 anos é essa. Então, se você tem o intuito de entrar nesse mercado, é um mercado que dá de viver, paga bem, a barreira de entrada é baixíssima, porque o investimento, hoje todo mundo tem um celular, você consegue editar pelo celular, você consegue editar pelo computador, e você já consegue ganhar o valor hoje mesmo, ou em uma semana você já consegue ganhar o seu primeiro pagamento. Muitos trabalhos não dão essa possibilidade. E então, é isso, gente. Muito obrigado. Agora, gente, eu quero fazer um pedido especial para vocês, tá? Eu vou até, clicar aqui. Eu quero que vocês ativem a câmera de vocês, quem puder, tá? Porque a gente vai estar tirando uma foto juntos para postar no Instagram. Aí eu quero todo mundo dando tchau. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês, tá? Adriano, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Bom descanso para todo mundo. E vamos filar a boia, porque já tá na hora do jantar. Tô com fome. Nem me fala. Vou comer um bolinho. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Um cheiro para você e uma boa noite, tá? Me Boa contrata. noite para todo mundo. Tamo Um junto. abraço. Dusk, sai não, Valeu, Dusk, valeu. sai não, Dusk. Não, Tchau. vou esperar então. Olha Tchau. aqui, olha o que eu tô fazendo. Tchau.